Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma reunião de estudos. Vamos aguardar os nossos amigos, né, a entrarem. Mais alguns minutinhos aí, né? Ok. Olá. Olá. Tudo bem, pessoal? Tudo bom? Joia. Graças a Deus. Joia. E a dona Clara, tá aí? Claro. Bem, dona Clara. Boa noite. Bem, graças a Deus. E a senhora? Tudo bem. Ótimo. Perfeito. Joia. Vamos esperar o pessoal entrar aí, né? Vamos sim. Ai, ai. E aí, como é que estão as coisas, pessoal? Tudo na paz com vocês. Tudo bem, na correria. Correria é a correria de sempre, né? Exatamente. Correria não tem como parar, né? Não. Parece que essa minha correria, apesar dos 60 anos, vai demorar mais um tempo para acabar. Gente, eu faço 60 anos esse ano. Você chega primeiro que eu. É o dobro da filha da Flaviana mais velha. Ela fez 30 essa semana. Pois Pois é, é. Marcelo. Pois é. E os meninos estão bem? Então, Então, joia. Graças a Deus. Olha a Marli entrando. Cadê? Eila. chegou. Boa noite, desculpe Boa atrasar. noite, Marli. Tudo bem? Tudo bem. Joia. Boa noite, dona Clara, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo. Já foi tomar vacina? Já foi tomar a vacina? Eu tomei para Covid e gripe, viu? Ela foi já. Nossa, eu tô só o pó. Ela Tomei tomou ontem. Eu tô. Vetito Hã? para tomar a da Pneumonia. pneumonia também. Ah, de pneumonia eu tomei em abril do ano passado. É de 5 em 5 anos, né? Tem um tempo, né? É, 5 em 5 anos. Mas essa de Covid aí me deixou com calafrios. Ela é difícil mesmo. Ô, gente, hoje Não, aparece. essa não, viu, Marcelo? Ah, é? Essa aí não tá dando, não. Só eu que tive um pouquinho de calafrio, mais nada. O Parma não teve nada, a vizinha aqui não teve nada. É outra marca. Sim, sim. Melhor, então. Então, a prece inicial e a final fica por parte da Eliane, Evangelho Carlos, Livro dos Espíritos, e a Marli, sou eu, né? E a Marli faz as vibrações todas, né? Ok? Que a Lucélia, nossa amiga, não vai entrar. Não.
Eu conversei com o Pedro e com a Fernanda, eles também não poderiam participar. Certo. Então, talvez a minha irmã entre, talvez a Ana Júlia entre, mas é um talvez. Então, vamos começar. Vamos começar. Então vamos lá. Se sou eu, então vamos nesse momento nos conectar com os amigos espirituais, com a espiritualidade amiga, com os mentores do grupo de estudo Francisco de Assis, para que eles possam estar presentes nessa nossa reunião de estudo. Que nós possamos nos dedicar, nos concentrarmos, possamos receber as intuições dos amigos espirituais que estão aqui nos ajudando, nos intuindo, e que possamos aprender a lição de hoje para poder colocar em prática. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, que possamos estar unidos durante todo esse estudo. Tudo bem. Vamos lá, então. Estamos no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Sim. Falaremos hoje dos itens 8 a 10. Parábola da figueira seca. Item 8. E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi até lá ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe, disse: nunca, jamais, coma alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia, pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando, Pedro disse a Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste? E respondendo, Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te daí e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Isso é Marcos, capítulo 11, itens de 12 a 14 e 20 a 23. Agora, a explicação. A figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras, de maneira que estas agradam aos ouvidos, mas quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração. E quando acabamos de ouvir, perguntamos que proveito tivemos. Olha, já fala de dois aqui, né? Que nada produzem de bom. Então, eu posso estar fazendo alguma coisa que não vai produzir nada de bom para ninguém. Isto é o quê? É somente casca. Não é uma realidade. Então, a figueira seca que ele fala aqui, ele não fala da árvore em si. Ele fala de nós, daquilo que acontece com a gente. Quantos oradores sobem no púlpito e falam lindamente, mas quando você vê na rua, não é que ele tem que ser 100% do que ele diz, porque nós não estamos nisso. Eu já comentei, quando o seu Domingos me convidou pela primeira vez para fazer um evangelho em Monte Alto, lá em 2002, eu relutei. Ele falou, não, cara, se você esperar você ficar pronto, você nunca vai fazer, pelo menos nessa encarnação. Então faça, que isso vai ajudar você a ficar pronto. E eu falei, poxa, é verdade.
Não que você tenha que ser 100%, não vai ser, não vamos conseguir. Mas o máximo que a gente puder, o máximo que a gente puder. Então, quando a gente está estudando aqui e a gente fala alguma coisa do Evangelho, do Livro dos Espíritos, isso, quando a gente prepara antes, vai dar uma lidinha e tal, a gente já está tocado, né? Estou falando um negócio aqui, eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou falando. Porque eu vou falar para todo mundo, mas eu olho para dentro de mim, eu estou fazendo? Eu estou agindo como eu deveria agir? Se eu não estou agindo, eu tenho que começar a buscar agir. Não é simplesmente, se eu não estou agindo, então eu vou sair do grupo, eu não vou estudar mais, eu vou abandonar. Não, senão você não vai agir nunca. Você precisa enfrentar, mas entender que tudo é um processo. E o processo é lento, para ser um processo verdadeiro. Imagina, se a gente deitasse sem saber nada e acordasse no outro dia sabendo, olha que maravilha. Só que ia ser casca. Porque não ia ser sólido. Como professor, Marcelo, você sabe que não vai aprender, tem que ser dia a dia, pega a lição, você vai treinando, aí você vai absorvendo, aquilo fica. E para alguns, 1 ano, para outros 2 anos, para outros mais tempo ainda, não é igual. Nós não podemos cobrar da gente que o meu andar seja igual ao de vocês. Ele pode ser mais lento, ele pode ser um pouco mais cabeça dura. Então, vai demorar um pouco mais. E a gente precisa respeitar isso, mas a gente precisa olhar para isso. Eu estou falando e fazendo ou só falando? Ô, Carlos, eu acho muito importante essa colocação, porque nem tanto no catolicismo, mas eu vejo que para nós espíritas, para os evangélicos, essa cobrança é maior, né? A cobrança, assim, você você prega isso, mas não faz isso. Então, existe sim uma cobrança. Então, a gente tem que tentar colocar em prática sempre os estudos, porque isso aí vai mostrando as nossas vicissitudes em relação ao Espiritismo, entendeu? Mostrando que o Espiritismo ganha força através do amor, da caridade, da compreensão, né? Eu vejo isso, que existe realmente muita cobrança. Nós devemos nos cobrar, nós não podemos cobrar em excesso. Pois não, Marcelo? Então, o que eu já falei algum tempo atrás, né? Essa lição, ela coloca de novo essa questão. Muita gente, né? Eu mesmo já pensei isso, né? Você começa a estudar o Espiritismo, né? E aí você pensa, você chega, começa a pensar assim, nossa, mas eu estou falando sobre orgulho, né? Que não deve ser orgulhoso, e aí eu sou orgulhoso. Então eu me sinto hipócrita. Mas não é assim, não é isso, né? A gente tem que. Tudo bem, quando eu falo com sinceridade, mas a primeira pessoa que deve aprender essa lição sou eu mesmo. Mas não simplesmente abandonar porque eu me sinto hipócrita. Não. O processo de aprendizado é assim, né? Você tem que continuar, perseverar, e um dia, quem sabe quando, eu vou colocar o orgulho de lado, né? Certo? Não é hipocrisia, é simplesmente a tentativa de ser melhor. Eu acho que eu não soube colocar direito. Eu falo que a cobrança em relação à sociedade é conosco. Ah, sim, também. Entendeu? Não, mas eu não Porque falei sobre o que você disse. no outro dia, não, é em relação ao Carlos. No outro dia, Carlos, a pessoa falou uma certa coisa para mim, eu disse, quem sou eu para jogar pedra no telhado alheio, sendo que o meu também é de vidro. E a pessoa falou assim, bonito, Marlene, eu sabia que o Espiritismo ensinava isso. Então, é isso que eu estou dizendo, entendeu? Que existe, sim, uma cobrança,
da sociedade em relação do que somos. Você é espírita, então tem que agir como espírita. Também, isso é verdade também, com certeza. E essa cobrança, ela tem que servir para a gente de combustível. Exatamente, é sobre isso que eu quis dizer. Entendeu? Porque Vamos cobrar isso. olha a pessoa. Você aprende isso no Espiritismo? Sim, eu aprendo isso no Espiritismo. Que legal! Veja bem, a pessoa passa a ter outro contexto a seu respeito. Uhum. É sobre isso, Carlos. Eu disse isso porque tem muita gente que abandona o espiritismo, porque tem esse pensamento, né, que eu falei. E aí abandona, fala, eu não sirvo para isso. Mas não é assim, né? Tem que muitas vezes eu pensei em abandonar também por causa dos meus problemas, né? Que eu não sou uma pessoa perfeita, todo mundo sabe disso. Eu mais que ninguém sei disso. Então eu falo, Jesus, eu não mereço o teu amor, né? Eu sou muito cheia de defeitos. Mas depois eu falei com o Marcelo falou para mim, né, Marcelo, que minha mãe falou, Ide como estás. Jesus disse isso. Então eu vi como era. Se a gente desiste, a gente estagna. Então nós não podemos desistir. Nós precisamos... Eu cheguei uma época, né, Marcelo, que eu cheguei a conversar, né? Sim, lembro. É ilusão nossa achar que no nível que nós estamos, nós vamos pegar todo esse conhecimento do Livro dos Espíritos e do Evangelho e colocar em prática. Se nós fizéssemos isso, nós não estaríamos aqui. A gente está falando no nível à frente. Uhum. Então, é difícil. Nós não podemos... Sabe, eu costumo dizer que é o ponto de equilíbrio. Nós não podemos só passar pano para os nossos erros, porque a gente não aprende. Mas também a gente não pode se cobrar de tal nível que a gente já fica depois pequeno demais. Não. A gente se sente pequeno, né? Exato. O primeiro a saber do erro sou eu. Não passar pano. Errei e tenho que melhorar. Não posso errar mais aqui. Preciso buscar não errar mais. Significa que porque eu pensei desse jeito vai sair? Não, porque amanhã vem um teste, depois da manhã vem um teste, daqui um mês vem um teste e eu caio de novo. Caí de novo. Mas eu já estou percebendo. É essa a grandeza nossa. Estar percebendo que nós estamos errando. Nós vamos corrigir. Nós não podemos esquecer, nós somos espíritos imortais. Então, se a gente achar que vai conseguir resolver tudo nessa reencarnação aqui, tchau. Não vai conseguir. Esquece. Dá não. Então vamos lá. É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não são. De todas as utopias, de todos os sistemas vazios e de todas as doutrinas sem bases sólidas. O que falta na maioria das vezes é a verdade, a verdadeira fé. A fé realmente fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta a montanha. São árvores frondosas, mas sem fruto. E é por isso que Jesus as condena à esterilidade. Pois dia virá em que ficarão secas até as raízes. Isto quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada. A que todos os homens voluntariamente inúteis e não se utilizaram dos recursos de que estavam dotados serão tratados como figueira seca. Então, se dentre essas... A gente costuma dizer, né, que todas as religiões, elas levam a Deus. Se dentre essas religiões, que hoje é muito fácil você criar uma religião, né? E então se tem várias ramificações de igreja evangélica, de igreja católica, de centro espírita, tem muitas ramificações. Aquele que está usando disso, em nome de Deus, de Jesus, de outros envolvidos, do bem, e não está fazendo o bem, esse vai acabar. Nós não falamos, o Marcelo fala muito do nosso mundo de regeneração. Nós vamos. Só que esse pessoal vai ficar no mundo de expiação de provas ainda.
A Terra vai seguir, a despeito deles. Mas eles vão ser colocados, tiveram a oportunidade de colocar falsos cristos e falsos profetas. E eles foram oportunistas, quiseram fazer coisas para ganhar em cima disso, ganhar do bem próprio. E não é assim. O nosso final é ajudar os nossos irmãos. Nós vamos nos melhorar individualmente. O Carlos precisa ser melhor individualmente. E sendo melhor individualmente, ele vai ser bem na coletividade. Ele vai começar a pensar no próximo. Ele não vai olhar para o próximo e falar assim, nossa, está com frio, mas ele tem que passar frio. Na outra encarnação, ele fez mal para os outros. Então agora tem que passar. Não, se ele tiver que passar frio, e eu der um cobertor para ele, mostra que nós estamos praticando a caridade. Então, é isso. Essa é a fé que ele fala. Eu não vou ficar pensando no resultado. Eu vou querer abrandar a dificuldade, a dor do meu irmão. Independente de quem ele foi, de quem ele é. Não importa. Não importa. Por que ele está tendo a oportunidade de reencarnar? Para crescer, para evoluir, assim como eu. Se eu estou um degrau à frente dele, ótimo. E se nesse momento eu não estou à frente, eu estou abaixo, ele só está passando por dificuldade para me testar se eu sou bom ou não. Às vezes a gente acha, vê uma pessoa maltrapilha, uma pessoa mal vestida, acha que é inferior a nós. Será que é? Ou está neste momento e ele é um teste para saber se eu vou ajudar, se eu vou colaborar com ele. Ele é um teste, não que ele seja porque ele é consciente dele, não. Foi colocado na minha frente e eu vou agir. Ou não vou agir. Vou agir bem ou vou agir mal? Então, é nesse sentido que você vai fazer quando você tem a sua fé real, verdadeira. Eu sempre penso assim, Carlos, eu vou fazer para o próximo o que eu gostaria que fizesse comigo. Essa é a máxima do Cristo. É meu lema agora, sabe? Fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse comigo. Às vezes eu dou uma derrapada, mas no dia a dia eu tento. Maria, derrapar faz parte. Derrapar faz parte. Cair faz parte. Se eu cair 100 vezes e eu estou em pé, significa que eu levantei 101. Então, quer dizer, o importante é estar em pé, porque significa que os tomos que você teve, você já levantou. Você não continua no chão. Obrigada, Carlos. Isso em 10? Para a gente concluir? Sim. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem o organismo material que falta a estes para nos transmitirem as suas instruções. Eis porque são dotados de faculdades para esse fim. Nestes tempos de renovação social, desempenham uma missão especial. São como árvores que devem dispensar o alimento espiritual aos seus irmãos. Por isso, multiplicam-se de maneira a que o alimento seja abundante. Espalham-se por toda a parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos e os pobres, os grandes e os pequenos, a fim de que em parte alguma haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados. Mas, se eles desviam de seu fim providencial a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a colocam a serviço de coisas fúteis e prejudiciais, ou dos interesses mundanos, se em vez de frutos salutares dão maus frutos, se recusam-se a torná-la proveitosa para os outros, se nem mesmo para si tiram os proveitos da melhora própria, da melhoria própria, então assemelham-se à figueira estéril. Deus, então, lhe retirará um dom, que se tornou inútil, entre as suas mãos, a semente que não souberam semear, e os deixará cair como presas dos maus espíritos. Estudando sobre mediunidade, algum tempo atrás, eu não vou lembrar mais o nome do médium, caiu no Rio de Janeiro. Eu vi um caso, um estudo, no Rio de Janeiro havia um médium muito bem dotado, muito bom, muito bem preparado. E como todos nós, tem que trabalhar, né? Então, ele era, parece que, mecânico.
Então, era uma vida difícil, porque ele tinha que sair correndo do trabalho para ir para o centro, aí no centro ele conseguia fazer os trabalhos, e nós vamos ser sempre testados. Essa é a razão. E parte com esse caso aqui. Por quê? Ele recebeu de alguns amigos, foi de espírito, na casa que ele contava, a seguinte orientação. Poxa, com toda essa dificuldade sua, se você cobrar um pouquinho e ficar só no centro, você vai conseguir fazer tudo mais fácil, você não vai precisar do emprego. E nós sabemos que não é gratuidade daquilo que você tem de dom. Pois ele disse que não, e foram conversando, até que ele cedeu. Deixou de ser mecânico para viver da mediunidade. Essa mediunidade durou mais que um ano depois? E aí você cai no ridículo. Por quê? No meio você é falado. Então, é isso que a gente vai tomar muito cuidado. Eu estou falando de um caso extremo, que é a cobrança. Às vezes, a gente não vai cobrar. Mas a gente vai no trabalho e não vai preparar. A gente vai no trabalho, mas não se entrega. A gente vai no trabalho, que eu digo, é qualquer trabalho, gente. Nós não temos hoje uma casa física. Quiçá, a gente consiga ter. Você tem um trabalho de passe. Você tem um trabalho que você pode ter de caridade, de sopa, entrega de roupa, entrega de cesta básica, enfim. Um trabalho. São trabalhos que a gente está envolvido. Todos os que você for, todos aqueles trabalhos que se envolveram, se entregue de verdade. É claro que vai ter momentos, como a gente falou no anterior, você vai ter altos e baixos. Tem um dia que você não está bem de saúde, tem um dia que aconteceu alguma coisa na família que te deixou triste. Vai acontecer com todo mundo. A gente é ser humano encarnado num plano de questão de prova. Porém, a gente precisa aprender a lidar com tudo isso. E uma coisa, a pedir socorro. Quem você confia? Pega aquele irmão seu que está lá na casa, no trabalho, que você mais confia. Vamos bater um papo comigo? Eu estou precisando de ajuda. E desabafa com ele numa sala, isolado. Se você não quer falar na frente de todo mundo, se você tem receio, vergonha, enfim, se você não quer se abrir, você é mais difícil, não tem... Chama do lado e conversa. Por quê? Não é só a questão do suicídio, mas a questão de você não produzir o que você poderia produzir. De ajudar as pessoas como você poderia ajudar. É tudo envolvido. Então, nós precisamos... E a gente sempre tem quem a gente confia um pouco mais. A gente sempre tem aquela pessoa que a gente tem facilidade para conversar, facilidade para trocar ideia. Procura essa pessoa. Se não é no seu trabalho, mas é da casa, é teu vizinho, não importa, é um amigo, mas procure para que essa pessoa possa te ajudar. Eu não deixo de procurar o Marcelo e o Carlos, não. Se eu vira e mexe, eu estou perturbando os dois. Marli, é importante. A gente não pode bobear. Eu tenho uma dúvida, eu procuro mesmo. Nossa, Marcelo que diga, né, Marcelo? Não tem problema nenhum. Eu podendo ajudar, eu sempre vou ajudar. Com certeza. Eu não sei se vocês já leram um livro chamado Parábolas e Ensinos de Jesus. Parábolas e Ensinos de Jesus? Ensinos de Jesus. É um livro... Não. Espera aí que eu vou anotar aqui, que eu vou comprar. colocar esse livro em PDF no grupo. Eu gosto de livro, Carlos. Eu não entendo, mas aí você pode pegar por ali. O título. Como chama? Parábolas e Ensinos de Jesus. É de Cair Barchuto. Esse livro é muito bom. Eu já li ele inteiro. Eu não tenho mais ele físico. Por quê? Nas nossas mudanças, muitos livros a gente doou para as casas espíritas, a gente foi assinante de clube do livro, a gente foi doando. Então, fisicamente eu não tenho mais. Eu só tenho ele no PDF agora. Não, eu tive muitas, mas eu também vou doando. Vou doando tudo. Tem um trechinho dessa parábola que diz assim: uma árvore sem frutos é uma árvore inútil, estéril, que não trabalha. Aí vem o legal. Uma alma também sem virtudes é semelhante à figueira, na qual Jesus não encontra fruto. Há, portanto, frutos de árvores e frutos de almas. Frutos que alimentam corpos e frutos que alimentam espíritos. Todos são frutos indispensáveis à vida. Todos, tanto dos corpos
como das almas. A figueira, por não ter frutos, secou, embora bem enraizada, de tronco bem formado, de galhos bem ramificados, de copa bem enfolhada. Assim também o espírito, o homem, a mulher e até as crianças sem bons sentimentos, sem virtudes divinas, sem ações caritativas, generosas, celestiais, estejam, embora vestidos de seda, recamados de brilhantes, reluzentes de ouro, hão de forçosamente sofrer as mesmas consequências ocorridas à figueira, que por não dar frutos, secou ao império da palavra de Jesus. Então, é a questão nossa do espírito imortal que precisa fazer. Nós precisamos colocar em prática o mínimo possível daquilo que a gente estuda. Que assim seja. É o que nós tínhamos para hoje. Gratidão por tudo. Bom, vamos para o Livro dos Espíritos, então. Livro 3, capítulo 2, Lei de Adoração, pergunta 658, da prece. Eu vou fazer da 658 a 662, tá? E as outras eu vou deixar para uma próxima oportunidade. Certo? Então vamos lá. 658. A prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para ele. E a prece do coração é preferível à que se pode ler, por bela que seja, se a lê mais com os lábios que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não creiais que ele esteja tocado pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Ou seja, como a gente já tem discutido aí, a prece ela é importante? Sim, ela é importantíssima, porque nos conecta ao Criador. Só que, qual que é a prece que nos conecta ao Criador e ao plano maior? Aquela que é feita com sinceridade, com amor, né? Como ele fala aqui, as palavras não são importantes, né? É a intenção. A gente sempre fala da intenção, né? A intenção sempre é o principal, né? Se eu posso até nem falar uma prece, mas se eu falar quaisquer palavras que eu disser do fundo do coração, elas vão chegar ao plano maior, a Deus e aos seus propósitos, certo? Então, é sempre a intenção, é sempre aquilo que nós temos no coração. Certo? 659. Qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Ou seja, louvar a Deus, pedir algo para nós mesmos ou para alguém e agradecer pelo que nós temos. Então, essas são as maneiras, as formas. 660. A prece torna o homem melhor? Sim. Porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. Aí tem uma segunda pergunta que complementa. Como ocorre que certas pessoas que oram muito sejam mau grado isso de um caráter muito mau, invejosas, ciumentas, coléricas, carentes de benevolência e indulgência, e mesmo algumas vezes viciosas? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas creem em todo o mérito, que todo o mérito está na extensão da prece
e fecham os olhos sobre seus próprios defeitos. A prece, para elas, é uma ocupação, um emprego de tempo, mas não um estudo delas mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como é empregado. Ou seja, em algumas religiões, eu não entendo muito bem disso, mas em algumas religiões você tem aquele monte de, acho que é novena, né? Não sei como é que chama isso. Enfim, que as pessoas pegam o rosário lá, rezam, 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 rezam. Não adianta, não vai adiantar nada se for só falar, falar, falar. Não adianta. Se você rezar, 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 mas sentir lá dentro, né, que aquilo que você está falando, você está doando energia positiva para os outros, tudo bem. Mas só rezar, rezar, rezar por rezar não adianta nada, né? E aí, como que isso é positivo para nós? Veja, quando a gente reza, eu falei, né? Ele falou, a gente se conecta com o bem maior, a gente se conecta com o Criador. Será que a nossa vibração, fazendo isso, ela vai subir, melhorar ou piorar? Melhorar. Melhorar. Então, obviamente, isso vai nos conectar com um plano melhor, com um plano positivo, com os bons espíritos. O mentor vai estar mais próximo de nós. Então, isso é uma consequência óbvia. Ô, Marcelo, com licença, e eu não sei se isso acontece com vocês, mas em momentos assim que eu estou ansiosa, que estou passando por um momento delicado, que eu sento e oro, peço a Deus, eu começo a sentir paz, sabe? Eu vou me acalmando, como se fosse uma terapia. Parece que a prece vai, não sei, vai acalmando, a gente vai trazendo uma coisa boa, uma energia boa de algum lugar, sabe? Assim. Então, eu não sei se com todo mundo acontece isso, mas em momentos que eu tenho depressão, eu faço essa conexão através da prece. Uhum. Não, faz todo sentido. Isso é comigo também. Quando eu estou bem, né? Quando eu estou bem, quando eu estou ótimo, assim, rindo, tá tudo certo, dinheiro no bolso, a oração, ela acaba sendo. Mas quando a gente está pisando em pedra, sem sapato, né? Pedra quente, aí a gente sente, né? Aquela coisa dentro. Isso é normal. É normal. Aliás, é justamente isso que vai mostrar que nós atingimos um patamar melhor. Quando a gente está bem e a gente reza com a mesma intensidade, com o mesmo ardor, né? Não é normal, Edmardi, é todo mundo. É todo mundo. Somos todos juntos e misturados. Normal. Essa é como você comentou no anterior, quando você faz essa conexão com o mais alto. Uhum. Você vai se sentir leve, você vai se sentir bem. Aí, sentir em paz, é sentir leve, sentir bem consigo mesmo, com tudo que está à sua volta. Sim. Uma coisa que eu comecei a fazer, antes parecia meio artificial, mas depois começou a se tornar uma coisa normal. Até uma coisa boba, talvez, mas quando eu vou ao banheiro, né? Eu me lembro de quando eu não podia ir ao banheiro. Então eu agradeço. Agora, todas as vezes que eu vou ao banheiro e eu consigo urinar, eu agradeço. Porque a gente sabe, né, onde o sapato aperta. Uhum. Louvar, pedir, agradecer. Sim, louvar o caso, né? Louvar e agradecer. Pedir e agradecer. Então, é isso aí. É isso aí. E outra coisa que ele fala aqui a gente tem que sentir aquilo que a gente está falando, né? Por exemplo, tem a prece de Cáritas, é a que mais me emociona, assim, de longe, né?
Eu nem faço essa prece porque eu choro. Eu não acabo, né? E também é a da Mãe Maria. Mas, e outra coisa que a gente, sempre, todo mundo tem aquele seu cantinho, eu tenho o meu. O meu é com meus bichinhos, com as plantas, em que você se sente conectado. E aí, para mim, é o melhor momento para orar. Aí eu pareço meio louco, né? Eu abraço a árvore, mas eu me sinto conectado, né? Eu me sinto bem. Aí aquela prece, aquela oração, ela sai com fervor, assim, verdadeira, né? É isso. Comentários? Não, tudo bem. 661. Continuemos, então. Pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe nossas faltas? Deus sabe discernir bem o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de nossas faltas, não obtém senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras. Para mim, pelo menos para mim, Marcelo, soa falso eu fazer uma prece e pedir perdão para Deus. Porque é exatamente o que ele falou aqui, ó. O melhor perdão melhor pedido de perdão é a gente mudar, a gente deixar de fazer aquilo que a gente faz errado, né? Aí, porque senão vira uma coisa automática. Eu erro, me arrependo, peço perdão. Eu erro, me arrependo, peço perdão. Não, muda, né? Muda. Muda de uma vez, né? Deixa de ser orgulhoso, egoísta, etc, né? Certo? E os erros, eu às vezes pedia muito perdão a Deus pelos erros do passado. Até o dia que o Carlos, numa lição, ele falou que a gente deveria esquecer o que passou e recomeçar. Uhum. Deixa para trás o que foi, porque não vai dar para consertar mais, e recomeça daqui, né? E a partir daí eu né? parei de pedir perdão, porque não resolvia mesmo, né? Então, eu falei, para que não vai resolver a questão, eu pedi perdão daquilo que já foi feito, e daqui para diante, numa lição que o Carlos ensinou, e ele tocou nesse assunto, que também tocou meu coração, né? Ô, Marli, é daqui para frente. O que passou, passou. É isso aí, é isso aí. Posso ir para a Chico, tem última? uma frase, não tem? Perdão. Embora você não possa voltar atrás e fazer um novo começo, você pode começar a partir de agora e fazer um novo fim. Chico Xavier. Mais ou menos isso. Não sei se é exatamente assim. É isso, Chico Xavier. É Chico Xavier. É isso mesmo. É maravilhoso, é isso mesmo. Então, vamos lá? Vamos para a última, então. 662. Pode-se orar utilmente por outrem? O espírito daquele que ora age por sua vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que quer fazer. Aí tem uma observação de Kardec. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende além dos limites da nossa esfera corporal. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se ela é ardente e sincera, pode chamar em sua ajuda os bons espíritos, a fim de sugerir-lhe bons pensamentos e dar-lhe a força do corpo e da alma de que necessita. Mas aí, ainda a prece do coração é tudo. A dos lábios não é nada. Só que aí tem uma outra coisa também, né? A gente ora, a gente pede por aquele nosso irmão, nossa irmã, mas aquele nosso irmão, nossa irmã, né, não se conecta, né? De alguma maneira a gente vai ajudar. A gente não é por causa disso que a gente vai parar, mas não é só orar por nós, pelos outros. Os outros também têm que tentar se melhorar, né? Se alguém estiver orando pelo Marcelo, torna o Marcelo um cara mais legal, menos turrão, menos gordoso, né? Menos comilão.
Se eu não mudar, não vai adiantar nada. Se eu não perceber como essas coisas fazem mal para mim. Diga. O filme do Nosso Lar. A mãe do André, 8 anos orando por ele. Quando é que ele conseguiu sair do umbral? Quando ele tomou consciência. Exatamente. A oração vai ajudar. É aquele negócio do ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fure. Mas o processo é lento, e é ele quem tem que tomar a atitude. Você assistiu uma palestra em Monte Alto uma vez, do Aguinaldo Paviani. O Aguinaldo, ele é um bom orador, escritor também, e ele é de Votuporanga. Ele falou que na casa dele, acho que é caminho de Damasco, se não me engano, ele falou, a gente tem um trabalho de sopa também, né? E eu, um dia trabalhando e tal, e uma moça falou assim, Aguinaldo, põe o nome da minha irmã nas orações, claro, e passa um tempo, coloca de novo, mas espera aí, sua irmã não consegue? Sabe o que acontece? Na hora que a gente faz os trabalhos, ela está caminhando, ela não consegue vir. Eu posso caminhar? Claro, mas por que então eu não escolho um outro horário para poder liberar um horário para eu poder frequentar? Porque o que vai acontecer? Vai no centro? Eu brincava assim, põe no trabalho de obsessão, 10 espíritos você tira essa semana que vem volta 10 mais alguns. Porque o camarada não muda. É verdade. Nós precisamos mudar. O processo é lento. Não é falando assim, é fácil, a gente precisa mudar. Tá bom, semana que vem sou outro. Não sou. O processo é lento. Só que se eu não der o primeiro passo, eu vou continuar parado. Não vai andar. Eu tenho que dar um passo. Eu tenho que dar um passo, qualquer que seja ele. É para frente. Então, orar por qualquer pessoa, familiar, por um amigo. A gente, às vezes, vê uma atrocidade na rede social e nas nossas orações, vamos orar para essa pessoa também. Tá tudo bom, tá certo. Da nossa parte está ok. Agora, vai dar o resultado para ela se ela mudar as suas atitudes. A nossa parte, ok, a gente fez a nossa parte, que é fazer a oração. E se for ainda uma oração do fundo do coração, se for um negócio como ele ensinou aqui, né, o Marcelo deu para a gente, e ajudou na tradução, ok. Mas se for só porque eu quero aparecer, aí vou colocar o nome aqui, né, vira lá também. É isso aí. Bom, eu passo o bastião para Marli. Então, vamos serenando nossos corações, vamos silenciando nossas mentes, né? Deixando tudo que nós temos de problemas lá por fora. Deus, nosso Pai, nós o agradecemos por estar mais uma vez aqui reunido em Teu nome. Nós somos gratos a Jesus pelos seus ensinamentos. Somos gratos à espiritualidade que esteve presente, que está presente, nos apoiando, nos conduzindo, para que sejamos melhores que ontem. Somos gratos ao nosso mentor individual que nos acompanha desde o início de nossa jornada. Somos gratos aos nossos irmãos que vieram espontaneamente acompanhar os estudos, né? E é dentro dessa harmonia que nós vamos vibrando para o planeta Terra, que é o nosso lar, por todas as moradas do Pai. Vibramos por todos os países em conflito, em guerra, entregando o melhor de nossas energias a favor da paz. Que os dirigentes desses países possam tomar consciência
né? E receberem também orientação da espiritualidade, com o propósito de buscar melhor compreensão e união com seus irmãos, para que nós um dia possamos viver todos numa única comunidade, com muita harmonia. Vamos vibrando por Portugal, onde está nossa irmã Conceição e seus familiares, que nossa prece pode chegar até eles, auxiliando eles nas necessidades que tantos necessitam. Vamos vibrando também por nossa pátria, Brasil, que os governantes deste país possam ter discernimento nas tomadas de decisões, que eles possam compreender a essência de um governo, governar com seriedade, para que todos sejam beneficiados. Vibramos também por todas aquelas pessoas que estão tristes no dia de hoje, estão desolados, solitários, principalmente crianças que se encontram em abrigos, orfanatos e lares disfuncionais, por aqueles também que aguardam ansiosamente por uma adoção, que essas crianças possam receber sempre nossas energias, doada de coração. Vibramos também para todos os idosos, abrigados ou não em casa de repouso, asilo, principalmente aqueles que são órfãos de filhos vivos, que nossa vibração possa chegar até eles levando esperança e boas energias, e também reconciliação. Vibrando para todas as pessoas que se encontram com a saúde debilitada, aqueles que estão internados em hospitais, que a Irmandade Espiritual Médica possa levar consolo e acalento às suas dores, que os acompanhantes desses doentes possam receber também um bálsamo para revigorar suas forças, para evitar o desânimo, que os profissionais da saúde possam ter solidariedade, paciência, empatia por essas pessoas, porque elas estão aqui na Terra cumprindo uma missão. Vibramos para aqueles com pensamento suicida, que eles possam lembrar-se da promessa de Jesus. Compreender que tudo passa. Compreender que tudo passa, que possamos buscar ajuda também no campo da ciência humana, que sua fé também possa ser despertada. Vibramos por todos aqueles que estão em situação de rua, que possam receber abrigo, consolo material e também consolo espiritual. Vibramos por todos que estão em cárcere privado, seja em cadeias públicas, presídios, que eles possam despertar para uma reforma íntima, buscando elevar-se na sua evolução, e que os trabalhadores do sistema prisional sejam protegidos pelos seus mentores, que possam compadecer e compreender a essência do seu trabalho diante dessa jornada. Pedimos licença à espiritualidade para vibrarmos por nós mesmos, para que afaste todo o nosso orgulho, todo o nosso egoísmo, nos fortalecer, nos amparando para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Vibramos pelos nossos desafetos, encarnados e descarnados, para que eles possam perdoar as nossas dívidas, assim como nós já os perdoamos. Vibramos pela aliança espírita e suas elevadas ideias, solicitando ao bem maior que abençoe cada pessoa que está na nossa lista de oração. E onde houver um leito de dor, que a espiritualidade possa levar esperança e resignação. Todo o nosso amor, todo o nosso carinho, nosso respeito aos nossos irmãos desencarnados, que a luz divina e o socorro espiritual possam alcançá-los e levá-los à compreensão de si mesmos. Pedimos então a equipe do irmão Bezerra de Menezes
a fluidificação de nossas águas, que nela possa ser colocado o necessário para a cura do nosso corpo físico e espiritual dentro da vontade de Deus. Deixamos aqui também uma vibração com boas energias para aqueles que não puderam estar reunidos aqui hoje conosco, que eles possam, durante a semana deles, ter uma semana de paz, harmonia e muita fé. Deixamos também uma vibração em aberto para que a espiritualidade utilize onde for necessário. Pedimos também ao mentor do grupo, Francisco de Assis, que possa abençoar nossa união, zelar por aqueles que, algum motivo, zelar por nós e nos orientar, cada vez que nós for tentar falhar, que possa nos intuir ao melhor caminho. E dando continuidade, vamos aproveitar essa atmosfera, né, de amor que estamos envolvidos, vamos pedindo ao nosso Pai Criador que ampare Flávio Abinage, que ele encontre força para desconstruir os velhos hábitos, dando sentido à vida por um caminho de plenitude. Vibramos por Maria Paula Santos Silva, por Júnior Arcúrio, e agradecendo a espiritualidade por suas condições de estar bem, por Marli dos Santos Fernandes, Ivaldo Parma Fernandes, por Carolina Arruda, que esses irmãos possam receber boas energias e, com a permissão de Deus e dos benfeitores espirituais encarregados de ajudar, esses espíritos, os espíritos enfermos, possam auxiliar cada irmão que possa, pela dor, da doença, do sofrimento material. Vivemos pelo casal Cris e Márcio, né, a dor do luto, os fluidos energéticos emanados pela espiritualidade possa tranquilizá-los, com o tempo possa transformar a dor da saudade em prece. Viveremos também para o Senhor João e sua filha Viviane, para que ambos possam reconciliar-se ainda nessa encarnação, pois a necessidade do perdão é importante para que ambos possam cumprir sua jornada terrena e elevar-se na espiritualidade. Se houve esquecimento de algum nome, que a espiritualidade amiga possa levar a essas pessoas todo o conforto necessário, levar boas energias, para que eles possam encontrar acalento dentro do amor de Cristo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E aí, dando continuidade à prece final, fica com a nossa irmã Eliane. Então, vamos neste momento agradecer. Agradecer aos amigos espirituais que estiveram conosco, os amigos espirituais, mentores do Grupo de Estudo Francisco de Assis, pela oportunidade de estarmos juntos, pelo aprendizado que tivemos nesta noite. Que nós possamos estar sempre unidos, sempre juntos, em pensamento, e que nós possamos colocar em prática o aprendizado de hoje. Que nós tenhamos um excelente final de semana, contando com a ajuda da espiritualidade amiga sempre presente ao nosso lado, nos intuindo, que nós possamos sempre estar conectados com esses amigos espirituais. E também que nós possamos estar juntos na próxima quarta-feira para as nossas orações de vibrações. Que a espiritualidade amiga nunca nos abandone e que nós nunca deixamos de estar conectados com elas. Que assim seja.
Que assim seja. E aí, todos bem? Bem, Graças a Deus. Ok. É, antes de a gente se despedir, eu preciso perguntar uma coisa para vocês. Está esfriando ou é impressão minha? Tá, um pouquinho. É porque a gente precisa ver a questão, né, de sorvete ou não do abrigo. Então, para a gente ir já pensando nesse assunto, tá bom? Uhum. Aí, Ok. para a gente colocar para o grupo, para não deixar para a última hora, porque está voando o tempo, né? Exatamente. Sim. Não é no próximo, que é dia 20, já é dia 13, dia 20, já é no outro, é 27. Então, por isso que a É, gente já 27. precisa ir pensando nessa questão, que para mim está esfriando um pouco. Tá Tá. sim. Tá sim. Tá. E É aquele aí negócio. a gente. Não é frio, mas não é calor. Mas É. não é. Não é bom Mas você eles levar... sentem mais frio que a gente, né? Exatamente. Apesar Sim. que eu estou idosa também, mas É natural. né, é natural. Então tá, a Certo. gente já vai pensando nessa questão, tá? Sim. Tudo bem? Exatamente. tudo bem. Com certeza. Ok. Então, sorvete esse mês não terá, né? Não. Não, vamos fazer outra coisa, então. Vamos fazer Então tá. Então vamos pensando para a gente colocar em prática. Uhum. Ok. Gratidão a todos. Boa Um noite, abraço, todo mundo. Eliane, abraço, Carlos, abraço, Marcelo. Um beijo, dona Clara. Que Deus te Tchau, abençoe sempre. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.